بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Em nome de Allah, o Clemente e Misericordioso, louvado seja Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Uma questão importante que muitos dos muçulmanos se equivocam e muito pela ignorância das pessoas é a questão do naql e do aql. Essas duas palavras em árabe, naql e aql, é que eu gostaria de explicar agora para que não haja nenhuma dúvida na hora das interpretações das leis islâmicas ou nas interpretações do ahkam al-shar'iyya, né, das leis da sharia al-islamiyya, da sharia islâmica, da lei islâmica. Naql vem do verbo naqala, que significa transportar de um lugar para o outro. Isso significa naql. E aql vem de aqla, ou seja, compreender, ter consciência de alguma coisa. Al-aql, em árabe, se diz daquele que tem consciência, aquela pessoa que raciocina, ou seja, o raciocínio. Então você tem an-naql, que é o transporte de um lugar para o outro, e al-aql, que é o raciocínio. O que se entende então por aql e naql? A palavra naql, transportar de um lugar para o outro, na Sharia, ela significa as informações que foram passadas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para os seus companheiros, radwanullahi alaihim, para os seus seguidores, e assim até que fosse compilada a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Bukhari, no Muslim, no Tirmidhi, no Nasa'i, Ibn Majah, entre outros, certo? Então você tem aí, isso é o naql, o que foi transportado de um lugar para o outro, a informação, ou sejam, os ahadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bem como o Alcorão. O Alcorão também nada mais é do que um grande naql, né? Ele veio de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam através ou não do anjo Gabriel, como a maioria das pessoas já sabem, e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa informação, esse texto do Alcorão, ele veio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para os seus companheiros, para os seguidores, até que foi compilado na época de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an, e é o Alcorão que nós temos hoje em dia aí nas nossas mãos. Acontece que algumas pessoas costumam colocar o aql antes do naql. E isso é um problema enorme, é um problema inclusive na crença da pessoa. Nós muçulmanos, nós sempre adiantamos o naql ao aql. Ou seja, nós sempre adiantamos a revelação, aquilo que foi revelado, quer seja tenha sido revelado no Alcorão Sagrado, quer tenha sido revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na forma de hadith, e lembra que abra um parênteses, e abra aqui, que o hadith é tudo aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, tudo aquilo que foi reportado de como ele se comportava, e os atos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estão aí na categoria de hadith, de forma geral. E você tem aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam via acontecer na sua comunidade, ele tinha consciência disso e não se pronunciou a respeito. É o que a gente chama de taqrir do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, ele concordava com aquela situação geral. Então nós temos aí 3 pontos fundamentais: aquilo que o profeta falava, a maneira que o profeta se portava, fazia, se vestia, gesticulava e etc. E por fim, o taqrir do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele e com todos os outros profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala a essa dunya, né, a esse mundo. Pois bem, tudo isso que que veio do profeta e que chegou até nós como sunnah é o que nós chamamos de naql. Toda revelação é o naql. Ou seja, nós muçulmanos, nós antecipamos o naql, ou seja, nós antecipamos a revelação, nós antecipamos o Alcorão e a sunna correta, a sunna do sahiha, né, a sunna correta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ao nosso aql, ao nosso raciocínio lógico. Um exemplo disso é um próprio dito do Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, onde ele fala que Allah subhanahu wa ta'ala seja satisfeito com ele, onde ele comenta exatamente essa questão, onde ele fala
antes do que ele fala, todo mundo aqui deve saber, ou muitas pessoas sabem, que quando uma pessoa faz wudu e ela veste uma meia, ela está purificada, e ela veste uma meia que cubra o local onde você tem que lavar os pés, num próximo wudu você não precisa tirar aquela meia. Basta que você passe a mão, né, esses 3 dedos aqui em base molhados, em cima do pé dessa forma. Primeiro no pé direito e depois no pé esquerdo. Onde que você passa a mão? Na parte de cima do pé, certo? Ótimo. Prestem bem atenção no que diz então Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Ele fala, se fosse a religião, se fosse o nosso din pelo aql, se fosse a nossa religião baseada no nosso próprio raciocínio, passaríamos a mão embaixo do pé e não em cima do pé. Passaríamos a mão onde? Embaixo do pé. Porque mesmo estando calçado com a meia, naquela época eles andavam com uma espécie de uma meia de couro. Então aquilo também funcionava como uma bota, seria o couro já mais maleável em forma de bota, só que sem a sola, é óbvio, que nós temos hoje em dia, mas que cobria até o tornozelo. Ou seja, então eles usavam aquilo inclusive como calçado. Então eles usavam aquilo só dentro de casa, mas eles saíam para a rua com aquilo. Pela lógica, qual é a parte do pé aí que sujaria? A parte de baixo. Então, se fosse fazer algum tipo de purificação, algum tipo de limpeza, teria que passar então os dedos na parte de baixo do pé e não em cima do pé. Mas o que Ali ibn Abi Talib falou? Se fosse o din, se fosse a religião pelo aql, nós passaríamos embaixo e não em cima. O que Ali ibn Abi Talib está querendo dizer? Radiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib, ele está querendo dizer que ele aceita, e todo muçulmano deve aceitar e colocar, e antecipar, adiantar, colocar como prioridade o naql, ou seja, aquilo que foi revelado, e não o aql, que é aquilo que nós temos como raciocínio lógico, que depende de um monte de fatores. Então é importantíssimo que todo muçulmano tenha primeiro o naql, acredite, pratique, observe, divulgue o naql, divulgue o Alcorão, divulgue a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e então o seu raciocínio, mas sempre o raciocínio depois do naql. Quando o naql, ou seja, quando a revelação contraria o seu raciocínio lógico, o que nós fazemos? Ficamos com o naql e deixamos o aql. Por quê? Porque na nossa confiança está em Allah subhanahu wa ta'ala, está no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está nos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos trouxeram, ou que nos passaram essa religião, certo? Portanto, essa é a nossa confiança. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, ele é o criador de tudo. فَهُوَ خَالِقُ لِكُلِّ شَيْءٍ. Ele é criador de absolutamente tudo o que existe aqui. Então nenhuma sabedoria ultrapassa a sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala, pois a sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala, ela é simplesmente infinita, enquanto a nossa ela é bastante limitada. E muitas vezes, em algumas decisões, em algumas regras de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala coloca para nós muçulmanos, ou coloca para toda a humanidade, algumas dessas regras nós podemos não entender, ou não ver, ou não compreender, não conceber a sabedoria que existe naquela regra, mas ela não deixa de existir. Tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala revela, todas as ordens e todas as proibições de Allah subhanahu wa ta'ala, tem por trás dela uma hikmah, uma sabedoria. Nós às vezes conseguimos vê-la, às vezes não conseguimos, porque o nosso raciocínio ele é limitado. Não conseguindo ver a sabedoria, qual que é a nossa escolha? Pegar pelo naql, ainda que nós não vemos a nossa sabedoria. Eu não estou colocando aqui, nenhum muçulmano pensa que nós não devemos questionar a nossa religião. Devemos questionar, devemos saber os porquês. Devemos procurar por essa hikmah que está por trás dos ahkam al-shari'ah, né? Nós devemos procurar essa sabedoria que está por trás das regras, das leis da Sharia. Nós temos que procurar, sim, mas ainda enquanto não encontramos, ou se não encontrarmos, nós antecipamos o naql ao aql. Nós colocamos primeiro a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, o Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e então o nosso raciocínio. E eu lembro, finalizando aqui essa primeira parte, eu lembro que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão sagrado: e se por acaso tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih.
Ou seja, se vocês então eventualmente divergirem em algo, volte para onde? Volte para Allah e para o seu profeta. Ou seja, volte para o Alcorão e para a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele não disse volte para o seu raciocínio. Ele não falou isso. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Voltem para Allah e para o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último e derradeiro dos profetas. Certo? Então é esse o nosso manhaj. É essa nossa metodologia. Essa é a metodologia de todo muçulmano que se diz submisso a Allah subhanahu wa ta'ala, antecipa, através da sua submissão, antecipa a revelação às suas próprias convicções primárias, às suas próprias ideias, ao seu próprio raciocínio. Nós pedimos para que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos encaminhe para a verdade, que nos mostre a verdade como verdade e nos ajude, nos dê força para segui-la. E nós pedimos para que Allah subhanahu wa ta'ala nos mostre a mentira e a falsidade como mentira e como falsidade e nos dê força para nos distanciarmos de tudo isso. Barakallahu fikum, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com todos vocês e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad e toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. E o último dos nossos louvores é sempre para Allah subhanahu wa ta'ala, que só Ele, o único, deve ser sempre louvado. بسم الله الرحمن الرحيم